ao livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, alicerce, redescobrindo os fundamentos da fé, assim diz a palavra do Senhor. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, algumas versões trazem, tendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que o deles. Até aí. Série de mensagens alicerce, redescobrindo os fundamentos da fé. O autor do livro de Hebreus, ele é desconhecido. As pessoas não sabem quem escreveu o livro de Hebreus. Mas uma certeza eu tenho, e posso falar para você com 100% de certeza e sem medo algum de errar. Não foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Eu sei que existem grandes teólogos que dizem que foi Paulo, mas todos os argumentos internos e externos dessa epístola aos Hebreus nos mostram claramente que não foi Paulo. O estilo lembra o do apóstolo Paulo, mas certamente não foi ele quem escreveu. Por quê? Primeiro, porque o autor de Hebreus, no capítulo 2, nos versos de número 1 e no verso de número 3, ele mostra que recebeu o evangelho em segunda mão. O que é de segunda mão? Como vocês estão recebendo, por exemplo, o evangelho. Eu estou pregando e vocês estão recebendo o evangelho através da vida de um homem. Como alguém me pregou o evangelho e eu também recebi através de um homem. O apóstolo Paulo não. Ele recebeu o evangelho da boca do próprio Jesus Cristo. E o autor de Hebreus não se coloca nessa categoria apostólica, de alguém que recebeu o evangelho da pessoa de Jesus. Não, ele, assim como todos nós, recebeu o evangelho através da vida de alguém. O autor de Hebreus também, em 13:23, ele chama Timóteo de irmão. Paulo, apóstolo, nunca chamou Timóteo de irmão. Ele sempre chamou Timóteo de filho na fé. E se nós pudéssemos caminhar um pouco mais e mostrar mais evidências, faltaria tempo para falar a respeito do início da carta, onde ele não se apresenta, ou também os títulos que ele confere a Jesus Cristo, títulos esses que Paulo jamais usou, poderia ter usado, mas jamais usou, como por exemplo, apóstolo Jesus. Paulo nunca fala isso a respeito de Jesus. Já o autor de Hebreus diz sim a respeito de Jesus, chamando ele de Jesus o apóstolo. Então pode ter certeza, em que pese o argumento histórico de que Hebreus foi apresentado junto com as cartas de Paulo, ou o argumento desses grandes teólogos, certamente não foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. E tem muitos outros teólogos que estão comigo nessa. Também poderia dizer que acredito que foi Barnabé que escreveu, ou acredito que foi Lucas quem escreveu, alguém que caminhava perto de Paulo, alguém que conseguiu conceber muito do estilo de Paulo, mas não foi esse querido apóstolo que escreveu. Uma certeza nós podemos ter, quando lemos a epístola aos Hebreus, os argumentos, a exaltação da pessoa de Jesus, a obra redentora, o conhecimento judaico fazendo uma ponte perfeita para a cristandade,
nós podemos ter a certeza de que quem escreveu essa carta, de quem é o autor, A maiúsculo, é certamente o Espírito Santo de Deus. E isso nos basta. Agostinho não tinha dúvidas disso. Os pais apostólicos, ou seja, os discípulos dos apóstolos, também não tinham dúvida disso. E tampouco nós devemos também duvidar da autoria do Espírito Santo em relação a essa santa epístola. O texto é inspirado, pessoas não são inspiradas. O texto é que é inspirado. O apóstolo Paulo não foi inspirado, o apóstolo Pedro não foi inspirado, o texto que eles escreveram foi, mas eles mesmos não. E o autor de Hebreus, ele tem destinatários em mente. Destinatários esses, que à medida que nós vamos ler a epístola aos Hebreus, fica cada vez mais claro a quem o apóstolo, a quem o autor se dirige. E ele está se dirigindo à comunidade de Qumran. Quem era a comunidade de Qumran? A comunidade de Qumran era uma comunidade judaica que vivia no deserto. Uma comunidade que possivelmente João Batista fazia parte. Uma comunidade que via que o templo estava deturpado, que as doutrinas estavam deturpadas e decidiram ficar no deserto estudando os manuscritos antigos. Quem já ouviu falar, por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto? Quem já ouviu falar? Agradeça a comunidade de Qumran. Foram eles que produziram esses manuscritos do Mar Morto, que foi achado ali naquela caverna de número tal, tem tudo isso. Não me peço para decorar os números, mas eu sei que foi a comunidade de Qumran que produziu. Como produziu muitos outros manuscritos, e quando eles erravam uma letra ou um verbo, eles colocavam ali numa coisa que eles chamavam de genizar, que era um lixo bom, um vaso, e eles colocavam ali. Às vezes eles erravam uma das últimas palavras, ou um dos últimos verbos, e colocavam ali, depositavam ali. Dá para se aproveitar muita coisa desses manuscritos também, porque dá para ver claramente onde eles erraram, desconsideraram, e colocaram ali, porque a palavra de Deus, a gente não coloca fim na palavra de Deus, a gente não joga no lixo a palavra de Deus. Eles tinham esse temor de poder, pelo menos, armazená-la em local apropriado e deixar claro que ela não era utilizável. Não é porque essa comunidade se isolava e pregava uma certa incoerência do templo que ela era perfeita. Com o passar dos anos, ela começou a colocar algumas coisas estranhas no seu próprio culto, na sua própria doutrina. Por exemplo, começaram a adorar anjos. Eles começaram a colocar os anjos em uma posição de honra. Posição essa que eles jamais deveriam ocupar. E é por isso que o autor de Hebreus, ele coloca no verso de número 4, dizendo que Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. E o argumento segue, mostrando que ele é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que outras personalidades bíblicas, justamente porque eles estavam começando a adorar todo esse povo. Mas do que é que se trata os primeiros 4 versos do livro de Hebreus? Eu acredito que nesses primeiros 4 versos, ele dá honra à palavra de Deus. Ele coloca a palavra de Deus em posição de honra. E ele está dizendo que agora nós devemos dar crédito, dar ouvidos aos manuscritos que foram produzidos, tanto na Antiguidade como agora no Novo Testamento, que todos sabiam que estava sendo escrito e que ia ser acoplado ao cânon bíblico. Olha o que ele diz no verso de número 1. No passado, no tempo passado, na era passada, por meio de profetas, Isaías, Jeremias, Elias, Miqueias, os profetas, Natã, tantos outros. Deus falou aos pais, falou a Abraão, falou a Isaac, falou a Jacó, falou a Davi, falou ao povo de Israel, falou com eles por meio dos profetas. Muitas vezes, Deus usou os profetas como oráculos para proferir a exata mensagem de Deus para eles.
Deus assim o fez muitas vezes e de muitas maneiras, com sonhos, com visões, com revelações, com urim e tumim, que eram aquelas pedras que indicavam sim ou não, com sortes, com voz vinda do céu na sarça ardente. Deus falou antigamente muitas vezes de muitas maneiras diferentes. No passado, é o que ele está dizendo. Deus não fala mais assim. Deus não vai falar dos altos céus para você ouvir. Deus não vai falar por meio de uma sarça ardente. Deus não vai falar através de um profeta que vai até a sua casa, falando o carro que você tem que comprar, a cor que tem que ser o carro, em quantas parcelas você tem que pagar. E não dá risada não, porque tem, tá? Tem profetas que fazem isso. Deus não vai usar um irmão em sonho, em visão, para te dar um recado especial, para você tomar cuidado, ou para você se arrepender, ou para você fazer a compra. Maurício, ele não está se aguentando já. E olha, vigia porque tem. Porque no verso de número 1 aqui, o autor de Hebreus, a Bíblia está dizendo, não é o pastor Ivan, que no passado Deus falou assim. No passado. Ou seja, Deus não fala mais assim. Deus não fala mais assim. Ah, pastor, mas Deus usa os meios que Ele colocou, mas é livre para fazer sem eles. Sim. O problema é que tem um monte de reformado tornando isso regra. Se a gente não tomar cuidado, rapidinho a exceção ela vira regra. Daqui a pouco o profeta está falando toda semana, todo mês, todo ano, e não é essa a vontade de Deus. Está claro no verso de número 1 aqui, basta ler. No passado, Deus falou por profetas. No passado, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras. O que é que ele quer dizer? Que agora existe uma maneira só. Que agora existe um método só. Que agora existe um meio só. E que meio é esse? O meio que está diante de vocês essa manhã. A palavra de Deus. A Bíblia. Os 66 livros que foram escritos. Fidedignos, verdadeiros, que não tem erro. Deus ainda fala hoje. Basta você abrir a sua Bíblia. Não é Deus quem não fala com você, é a sua Bíblia que está fechada. Experimente abrir a sua Bíblia todas as manhãs e fazer um devocional. Pode ter certeza que Deus vai falar com você, diretamente com você. E Ele usa a linguagem escrita para fazê-lo. É isso que Ele está dizendo aqui. É isso que Ele está dizendo aqui. Queridos, eu já vi tanta gente perder casa, perder carro, isso eu vi. Eu já vi tanta gente perder dinheiro. Eu já vi tanta gente casar com quem não deveria, por causa de uma falsa profecia. É claro que isso vai ser sempre falsa profecia. Não, pastor, mas olha só, vamos considerar que no verso 1, o autor de Hebreus está falando a respeito das profecias messiânicas, das profecias que eram para o povo de Israel. Querido, basta olhar para a vida de Davi. Não tem diferença entre profecia que era pessoal para ele, para o ministério dele, para a vida dele. Haja vista aí Natã corrigindo. E profecias messiânicas, profecias que falavam e que versavam a respeito da vinda do Senhor Jesus. Não havia essa diferença. Nós é que colocamos essa diferença. Nós que conceituamos assim, mas o autor de Hebreus está colocando tudo em uma mesma cesta. Toma cuidado com isso. Saiba que essas revelações são parte do passado. Saiba que essas profecias não fazem mais parte do mundo hoje. Você vai se livrar de muita frustração se você assim o fizer. Creia na providência divina. O argumento dos pentecostais, e aí eu não estou falando mal da pessoa do pentecostal. Tem muitos pentecostais que são irmãos
e muitos pentecostais também que não são irmãos, assim como no meio reformado. Mas eu estou falando da verdade, eu estou falando de doutrina, estou falando de Bíblia. Preciso te ensinar. Mas o argumento do pentecostal é o seguinte: não, Deus fala, Deus tem uma obra para fazer. Se você não acredita na revelação, você não vai acreditar que Deus está fazendo uma obra. Só que a doutrina reformada, ela joga isso por terra. Porque na nossa confissão de fé, nos é ensinado algo chamado providência, de que Deus trabalha em tudo, em todas as coisas, sempre para o nosso bem. Deus assim o faz pelos meios ordinários, Deus assim o faz pelos meios extraordinários, mas Ele sempre está trabalhando na nossa vida. Pode ser por um milagre, pode ser através do nosso casamento, pode ser através de um médico. Deus sempre está trabalhando em você. Não perca isso de vista. Nosso Deus nunca para de trabalhar. Ele está sempre trabalhando. Então, irmãos, isso faz parte do passado. E o autor de Hebreus, ele quer mostrar para a comunidade de Qumran, essa comunidade que já era zelosa pela palavra de Deus, a importância, a proeminência da Bíblia. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Como é que Deus está falando nesses últimos dias? Através de Jesus Cristo, através do Filho, através da palavra, a palavra de carne e osso, que é Jesus, o Filho de Deus. E a tese do autor de Hebreus é a seguinte: que uma vez que a palavra encarnada se fez carne e habitou entre nós, isso colocou um fim em todas as palavras de revelação. Tudo já está plenamente revelado. A encarnação da palavra está relacionada com a suficiência das Escrituras e nós não precisamos de nada mais. No início era o Verbo, palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no início com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe haveria de ser feito. Essa palavra se revelou a nós, a revelação de Deus veio até nós, do que mais nós precisamos. A palavra andou no nosso meio, constituiu 12 apóstolos que escreveram a Escritura, inspirados, palavra essa inspirada pelo Espírito Santo, e o cânon foi encerrado e ponto. Aqueles a quem Cristo constituiu escreveram o cânon bíblico, e ele deve ser suficiente. Nós não precisamos de palavras extras, nós não precisamos de sonhos, nós não precisamos de revelações, nós não precisamos da irmã do coque vindo dizer o que nós devemos comprar, ou aonde nós devemos investir, ou com quem nós precisamos casar. Fecha os teus ouvidos para esse tipo de coisa. É o que diz aqui no verso de número 2. Nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Isso tem muito significado. Como é que Deus fala com você? Através de Jesus Cristo, através da palavra de carne e osso. Quem é essa palavra? Essa palavra é aquele que fez todo o universo, que criou todas as coisas, que conhece a terra como planeta, que conhece as nações, que conhecem os cidadãos das respectivas nações, que conhece a cidade, os cidadãos da cidade, os naturais da cidade, que conhece o teu bairro e que conhece você. Quando o autor de Hebreus diz que Deus criou todas as coisas, ele está dizendo, isso inclui você. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele criou e tem honra sobre a vida de todas as pessoas. E tem honra sobre tudo aquilo que foi criado. É dele e volta para ele. É esse quem fala com você. Me diz o porquê que você precisa de revelação extra.
O autor de Hebreus está dizendo, se você dá ouvidos para essas revelações pessoais, você está dizendo que Cristo não é suficiente. Que Cristo não é suficiente. Ele criou todo mundo. E se a gente for olhar para o livro de Atos, vem o Pentecoste. Eu quero desmistificar essas passagens. Se a gente olhar para o livro de Atos, capítulo de número 2, versos 16 e 17. Porque em Joel é profetizado, né? Olha, nos últimos dias terão visões, revelações. Olha o que diz o capítulo 2 de Atos 16 e 17. Mas isso, Pedro falando, um apóstolo de Jesus, constituído por Jesus, e essas palavras que ele dita aqui foram inspiradas por Deus, tá? Mas isso é o que havia sido falado pelo próprio Joel. E acontecerá nos últimos dias. Expressão usada também pelo autor de Hebreus. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E aí o verso 16, Pedro diz, isso é o que havia sido dito pelo profeta Joel. Pedro aponta para as pessoas que estavam falando em língua estranha ali no Pentecoste. Pedro aponta para aquela fase na igreja. Isso é o cumprimento do que havia sido dito pelo profeta Joel. Enquanto o canon estava sendo escrito, enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, as filhas profetizavam, os jovens tinham visão, os velhos tinham sonho, tudo isso estava acontecendo e operando na igreja primitiva. Mas aquela geração morreu. E o canon foi fechado. E o autor de Hebreus explica agora, numa fase diferente, nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho. Pelo Filho. Pela palavra encarnada. O autor de Hebreus está dizendo, a Bíblia que vocês têm em mãos é preciosa, versa a respeito das palavras de Jesus, das doutrinas de Jesus, escritas pelos apóstolos ou confirmadas pelos apóstolos, e isso basta. E isso basta. Quando a Bíblia diz que Jesus é a palavra, e Jesus nos transmite as suas palavras, ela está dizendo, isso acabou, isso teve um fim. Todas as suas palavras foram registradas na Escritura, para que você não precisasse mais de palavra alguma, senão essa. Senão essa. Eu até escuto os pentecostais e os reformados continuistas que vêm me dizer assim, olha, eu acredito que a Bíblia é suficiente, mas eu também acredito em revelações pessoais. Eu até escuto. Não é fundamental a fé. A pessoa tira um monte de frustração da sua vida se segue a doutrina do cessacionismo. É uma boa doutrina. É uma doutrina linda. Mas eu até escuto esses irmãos. Porém, isso é uma contradição de termos. Porque se a Bíblia é suficiente, você está dizendo que não precisa de mais nada. Você está dizendo que não precisa de mais nada. E tem muito teólogo bom, e tem toda a tradição da igreja do meu lado. Quando você me vê nesse púlpito, saiba que eu não estou sozinho. Tem toda a tradição da igreja, tem a própria Escritura e tem muita gente que estuda do meu lado. O que mais ele fala a respeito de Jesus, dando honra a Jesus, mostrando o tamanho da revelação que a gente tem. Ele é o resplendor da sua glória, falando de Jesus. É o resplendor da glória de quem que ele está dizendo? Do Pai. De Deus. Deus habita em uma luz inacessível. E o autor de Hebreus está dizendo, essa luz inacessível resplandece em Cristo. Cristo é a glória do Pai. É a manifestação do poder do Pai. Da força do Pai. Da grandeza do Pai. É a representação exata do seu ser. Quando Cristo fala, Deus fala. Quando nós olhamos para Cristo, olhamos para o próprio Deus. Quando olhamos para Ele, podemos ter a certeza de que o nosso coração está confiado.
olha para onde ele vai agora. Ele sustenta, Cristo sustenta. Não só criou, não só se devolve para ele a glória que há no mundo, mas ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é suficiente para sustentar todo o universo pela força da sua palavra, e isso inclui você. Você está passando por dias maus, você está passando por dias tristes, você está passando por dias de abatimento espiritual. Saiba você que a palavra de Cristo está te sustentando, e é ela que não te deixa esmorecer na fé, é ela que não te deixa titubear, nem mesmo cair. Cristo sustenta todas as coisas e sustenta você. E tendo feito a purificação dos pecados, não só nós, igreja, temos a graça comum que é conferida a todos os homens, que é participar do mundo, receber a luz solar, receber as boas dádivas que existem no mundo. Não só participamos disso, como para a igreja Cristo deu um presente especial. Ele mesmo, a palavra que criou, que sustenta, que recebe a glória e a honra do universo inteiro, também fez a purificação dos pecados. Ele tirou o seu pecado de dentro de você, a sua consciência pecaminosa, aquilo que fazia com que você vivesse só para si mesmo e para ninguém mais. Ele tirou o teu egoísmo, ele tirou a tua maldade, ele tirou a sua pecaminosidade, ele tirou a sua consciência caída, ele fez purificação. Não é só perdão, ele purificou você, ele te deu uma nova forma de pensar, para que você pudesse olhar para esse mundo e soubesse interpretar, para que você olhasse para esse mundo e soubesse como caminhar nesse mundo. Ele te libertou de uma mente adoecida pelo pecado. Perceba como muitos pentecostais vivem. Eles fazem mal para muita gente. Eles acabam fazendo muita gente tropeçar. E eles não conseguem perceber que eles são o causador da sua própria dor. Os relacionamentos destruídos foi ele mesmo que destruiu. O casamento ruim que ele tem foi ele mesmo que participou disso. As mentiras que ele contou foi só ele. Foi abusando das pessoas, pedindo favor, se envolvendo com quem não devia. Tem uma vida toda enrolada, mas o que é que ele canta? A minha vitória tem sabor de mel. Deus tem que fazer tudo por mim, e eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu faço maldade atrás de maldade, e Deus que tem que me livrar das consequências da maldade que eu planto. Muitos amigos meus, depois de terem acabado com o próprio casamento, vieram até mim e falaram: olha só, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma palavra de ânimo, de conforto. Querido, basta olhar para a tua vida, isso contraria o bom senso, isso contraria a Escritura. Se arrebentou com a tua mulher e agora você acha que Deus vai te consolar. Se arrebentou com o teu casamento, você acha que Deus agora vai te dar uma palavra de ânimo. Faça-me o favor. Foi você que se colocou nessa posição. Não, porque ele precisa de cura. Querido, você precisa de arrependimento. Você precisa olhar para você e perceber que você precisa se arrepender dos seus pecados, ter uma nova direção de vida, escolhas melhores. Mas para com esse negócio de revelação, de sonho, de visão, que acabam consolando gente que não precisa ser consolada, que acaba maciando o ego de gente que não tem que ter o seu ego massageado, mas perceber que está causando e fazendo mal contra si mesmo, que está afrontando o Rei do Universo. Receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Sabe o que isso significa? Cristo criou o mundo, Cristo sustenta o mundo, Ele recebe a glória e a honra por tudo que existe no mundo, e Ele governa o mundo. Ele rege o mundo.
Ele legisla sobre o universo. Ele é rei do universo. Ele está sentado à direita de Deus, governando a tudo e a todos o tempo inteiro. E governa também a sua vida. Você não precisa de revelação. Você precisa que Deus governe a sua vida. Basta obedecer. E você vai estar já no centro da vontade de Deus. Usando esse pleonasmo, porque eu acho que a periferia da vontade de Deus ainda é vontade de Deus. O lado direito da vontade de Deus ainda é a vontade de Deus. Mas basta obedecer. Ama o teu próximo. Faça o bem. Crie os teus filhos no temor do Senhor. Conserve o teu casamento com amor, com paixão, com carinho. E você vai ver se Deus não vai te abençoar, se as bênçãos não vão correr atrás de você. Se isso já não é consolador, quando tudo dá errado, você ter a certeza de olhar para a tua vida e dizer, eu estou obedecendo a Deus. Cedo ou tarde eu vou ser abençoado. Cedo ou tarde a situação vai virar, porque eu estou obedecendo. A gente que é cristão, a gente age por aquilo que já está revelado. Nós não precisamos de mais revelação extra, aí sonho, aí visão. Não precisamos destas coisas. Se livra destas coisas. A revelação da palavra encarnada colocou um fim na revelação de palavras. A revelação da palavra encarnada colocou um fim na revelação de palavras. O verso de número 4 encerra: tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que o deles. Jesus não é Miguel. Ele não é um mero mensageiro, como Gabriel, o anjo Gabriel foi um mensageiro que foi até Maria e disse, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Não é nesse sentido que Jesus é o nosso mensageiro. O nosso mensageiro é o Criador do universo. O nosso mensageiro é o sustentador do universo. O nosso mensageiro é aquele que recebe a honra por tudo aquilo que foi criado, que nós conseguimos ver e aquilo que nós não conseguimos ver. O nosso mensageiro é aquele que fez purificação dos pecados. O nosso mensageiro é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. São as palavras dele que estão nesses 66 livros. É a palavra encarnada, é a palavra que se revelou a nós, de forma escrita, acessível, em língua portuguesa, para que a gente possa aplicar na nossa vida e conhecê-lo na beleza da sua santidade. É muito maior do que um anjo. Eu não preciso de um culto pentecostal onde ele diga, olha o anjo aí, olha Gabriel aí, olha Miguel aí, e estou sentindo a presença de um anjo. Não, eu quero sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito de Cristo, que é muito mais excelente, muito maior, excelsa, grandiosa, melhor do que a de qualquer anjo. Ele não é um mensageiro. Ele é a palavra que se fez carne. É a palavra que se fez carne. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas para sempre. Amém. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. E isso, meus irmãos, é suficiente. Fique de pé, eu quero orar com você.